Fala galera da Medeiros TV, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente conversar muito sobre o nosso Botafogo, né? O Botafogo que continua aí causando revolta, chateação nos seus torcedores, né? Conseguiu perder para o Boa Vista ontem com o time titular, cara, o Botafogo, né? O torcedor do Botafogo ontem foi dormir de cabeça quente, né? Com certeza, mas se tem uma situação que possa fazer o Botafogo deixar de dar raiva nos seus torcedores é reforçar o elenco. E é para isso que a gente vai fazer esse vídeo aqui, porque o Botafogo tá aí negociando, cara, para ter o atacante Luiz Henrique por empréstimo, tá? O atacante Luiz Henrique, ele que é cria do Fluminense, eu já fiz um vídeo ontem para falar sobre ele, né? Do interesse do Botafogo, da negociação do Botafogo. O Flamengo tentou ele, o Fluminense, o Corinthians tentou ele, ninguém teve sucesso na negociação pelo seguinte motivo: o Betis não quer emprestar. O Betis é o time dele na Espanha, tá querendo só vender o jogador. E aí o valor gira em torno de 20 milhões de euros, né? A gente está falando aí de 100 milhões de reais. Nenhum time brasileiro vai pagar isso, né? É muito difícil um time brasileiro gastar todo esse valor na compra de um jogador. Então, esses clubes acabaram recuando porque o Betis não estava aceitando o empréstimo. Onde entra o Botafogo nessa jogada? O Botafogo também não tem condições de pagar 20 milhões de euros, né? Tá aí a questão da rede multiclubes, né, que envolve a Eagle Holdings, e eu falei sobre isso ontem e tem mais informações agora para trazer para vocês. Informações essas que já estão em todos os sites saindo aí no Brasil. O Lyon se acertou em relação a valores com o Real Betis da Espanha para comprar o Luiz Henrique, tá? Então o Lyon, que pertence a Eagle Holdings, obviamente tem um orçamento muito maior do que o do Botafogo, né? Até porque o futebol francês, né? O futebol europeu acaba tendo um orçamento muito maior. Então o Lyon chegou aí num acordo com o Betis para pagar os 20 milhões de euros, 106,6 milhões de reais na cotação atual. Tá bom? O Lyon chegou nesse acordo para poder comprar o Luiz Henrique do Betis, tá? Que vai acontecer? Existe hoje uma situação em que o clube francês só pode inscrever 4 jogadores extracomunitários, né, lá na França, ou seja, atletas de países de fora da União Europeia. Então existe essa regra no futebol francês e o Lyon já está no limite, já inscreveu esses 4 jogadores. Então o Luiz Henrique não pode ser inscrito nessa temporada 2023/2024 no campeonato francês. Com isso, existe neste momento a negociação para que o Lyon compre o Luiz Henrique do Betis por esse valor e repasse ao Botafogo por empréstimo. Tá? Então a negociação nesse momento está com o Luiz Henrique na seguinte questão: será que o jogador quer voltar ao Brasil, mesmo que seja de forma temporária? Né? Porque a conversa com o Luiz Henrique é o seguinte: Luiz Henrique, 2024 joga lá no Botafogo, mas você está sendo comprado pelo Lyon. Assim que der, né? Assim que conseguir, você volta aqui para a Europa, que é o lugar onde você quer ficar, né? Você volta aqui para o Lyon. Existe essa negociação rolando. E em relação ao tempo, a princípio ele ficaria 6 meses no Botafogo, porém existe a possibilidade dele ficar até o final de 2024 e vai depender muito do próprio Botafogo. Se o Botafogo estiver bem na Libertadores, se classificar aí para as oitavas de final, né, para a fase final da Libertadores, se o Botafogo estiver avançando na Copa do Brasil, existe aí a chance, existe a possibilidade do Luiz Henrique terminar o ano aqui, né? Principalmente pensando aí em título, pensando em ganhar aí uma competição realmente no cenário nacional. Agora, se o Botafogo for eliminado da Libertadores, se o Botafogo for eliminado da Copa do Brasil, não estiver bem no Campeonato Brasileiro, não faz sentido. O Lyon vai pegar, vai falar, manda o Luiz Henrique logo para cá, porque o Botafogo não está com chances aí de conquistar títulos, tá bom? Então vai depender muito do desempenho do Botafogo. Então a situação hoje é essa, tá? Passa pelo aceite agora do Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique aceitar essa questão de vir para o Botafogo, jogar aqui por um tempo e depois voltar para a Europa, que ele quer ficar na Europa. Então existe aí uma situação agora de convencer o jogador a vir no Brasil jogar de forma temporária, mas
os valores aí, as questões de compra entre o Lyon e o Betis estão acertadas, tá? Isso é notícia confirmada, tá bom? Então a negociação está avançando, a gente precisa só agora que venha a notícia que bateu o martelo. O jogador vem mesmo pro Botafogo, viaja pro Brasil para se apresentar. É esse o próximo vídeo que eu quero fazer aqui, é esse a próxima notícia que eu quero dar para vocês. Até porque, meu amigo, o Luiz Henrique desequilibra no futebol brasileiro. Se o Botafogo consegue trazer, mesmo que por empréstimo, para jogar aqui essa temporada 2024, é uma grandiosíssima contratação. E eu vi algumas pessoas falando, pra que trazer o Luiz Henrique? Pra que trazer mais um ponta? O Botafogo não precisa de ponta. Gente, bota uma coisa na cabeça de vocês. O Savarino, ele veio do Real Salt Lake, dos Estados Unidos, e lá no Real Salt Lake, ele jogou como meia ofensivo, jogando na parte central do campo, ele jogou na ponta esquerda, ele jogou na ponta direita. Então o Savarino chegou no Botafogo, pegou a camisa 10 e ele sabe jogar em todas as posições do meio do campo. Então o Luiz Henrique chegando, o Savarino passa a ser uma opção para o meio campo, no lugar do Eduardo, e o Luiz Henrique vira o ponta direita do Botafogo. E aí, numa ponta, o Botafogo vai ter Jefinho e Vitor Sá. Numa outra ponta, o Botafogo vai ter Luiz Henrique e Júnior Santos. E na parte central do campo, o Botafogo vai ter Eduardo e o Savarino. Setor ofensivo praticamente completo. Só faltando contratar um centroavante para disputar a posição com o Tiquinho Soares depois. Para ficar realmente perfeito. A parte ofensiva. Então, assim, não existe ser contra, assim, com todo respeito a quem é contra. Mas, assim, na minha opinião, o torcedor do Botafogo criticar a possível chegada do Luiz Henrique, a pessoa ou não conhece de futebol ou não sabe da capacidade do Luiz Henrique, do que ele pode fazer aqui no Brasil. O Luiz Henrique joga demais. O Luiz Henrique é muito diferenciado. Esse moleque está muito bem na Europa, está muito bem na Espanha. Teve o último jogo agora entre Real Betis e Barcelona que eu vi ele bagunçando a defesa do Barcelona. Imagina o que esse moleque pode fazer aqui no futebol brasileiro. Então não existe criticar a contratação do Luiz Henrique, pelo amor de Deus. Se você está fazendo isso, repensa, dá uma olhadinha aí, dá um Google aí, entra aqui no YouTube, coloca as jogadas do Luiz Henrique para você ver, porque realmente é um garoto muito diferenciado e que se chega para o Botafogo sobe de nível assim, absurdamente. O Botafogo realmente sobe muito de patamar. Então vamos torcer para que saia desse campo de negociação avançada e vire, de fato, uma contratação confirmada. É isso que a gente quer, é isso que eu estou torcendo para vir aqui fazer um próximo vídeo para vocês. Que confirmou, de fato, a contratação por empréstimo do atacante Luiz Henrique. Beleza? É isso, gente. Vamos conversando e a gente vai falando aí sobre o mercado da bola do Botafogo. Um abraço, gente. Até a próxima. Valeu!